Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham e começamos o nosso programa a falar do papel das microalgas na sustentabilidade. Poderão estas microalgas ser decisivas para a redução do azoto e do fósforo nos resíduos provenientes das indústrias? A investigadora Ana Luísa Gonçalves acredita que sim, e é com base nesta premissa que tem trabalhado. Então, minha primeira convidada, Ana Luísa Gonçalves, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Os tratamentos nas hectares nem sempre conseguem eliminar os resíduos contaminados. Pedi-lhe que nos falasse do seu trabalho destas microalgas no processo. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me endereçaram para participar deste programa. É verdade, o ponto de partida para este trabalho foi exatamente o facto de, após o tratamento secundário, que é um dos tratamentos, uma das etapas do tratamento de efluentes convencionais, existem quantidades de azoto e fósforo que não são totalmente removidas. Isto acontece com vários efluentes, mas em particular em dois efluentes industriais que achamos relevantes porque são setores económicos muito importantes para Portugal. São eles os setores da indústria têxtil e da indústria do papel, que o que acontece é que mesmo após o tratamento existem grandes concentrações de azoto e fósforo que resultam ainda do tratamento e por isso devem ser removidas. Isto porque tanto o azoto como o fósforo apresentam efeitos negativos para os ecossistemas aquáticos. Por outro lado, se para as indústrias estes elementos são negativos, para o caso das microalgas, eles são utilizados como nutrientes essenciais ao seu crescimento. Então, aqui o objetivo seria utilizar as microalgas, fazer o seu crescimento nestes efluentes, para promover a redução da sua concentração para valores abaixo dos limites definidos na legislação. Como diz, falamos da degradação dos ecossistemas, também de um problema de saúde pública. Sim, exatamente, porque depois com a acumulação de azoto e fósforo nos ecossistemas aquáticos podem gerar-se aqueles volumes de algas ou de cianobactérias que depois podem emitir toxinas e torna-se aí um problema de saúde pública. Portanto, é importante fazer esta remoção para conseguirmos atingir os valores que estão definidos. Para além das vantagens na redução da pegada carbónica, há também uma questão do reaproveitamento da biomassa. Explica-nos um bocadinho mais ao detalhe. Sim, exatamente. O que é que acontece? Esta vertente de tratamento das microalgas, quer no tratamento de efluentes e também, se pensarmos que as microalgas são seres fotossintéticos, elas assimilam dióxido de carbono da atmosfera, portanto temos uma vertente muito ambiental ligada às microalgas, quer de tratamento de efluentes gasosos como de efluentes líquidos. Mas depois o que acontece é que esta biomassa das microalgas é muito rica numa série de compostos, sejam eles proteínas, pigmentos, lípidos, hidratos de carbono, e esses produtos podem ser extraídos da biomassa e ser utilizados com outros fins. E é um bocadinho isso que pretendemos com este trabalho, é não só promover o tratamento dos efluentes, como também depois aproveitar a biomassa produzida e não simplesmente descartá-la. Aqui o que temos pensado é, por exemplo, a extração de pigmentos para incorporação como corantes têxteis ou pigmentos têxteis, a extração de lípidos para posterior conversão em biodiesel e, por fim, aproveitar o resíduo final da biomassa como fertilizantes. O trabalho... Diga. Desculpe, interrompi. Desta forma, o que conseguimos aqui é, no fundo, aumentar a eficiência dos processos de tratamento e também a sua sustentabilidade e viabilidade económica. Este trabalho deu-lhe direito, digamos assim, a um prémio Mulheres na Ciência. É uma motivação para continuar? Sem dúvida, é um prémio que no fundo é um reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho que temos vindo a desenvolver
É sempre uma motivação extra e é bom quer curricularmente, porque abre outras portas e a possibilidade de também estabelecer uma independência científica e tudo mais, portanto é um reconhecimento sem dúvida muito bom. Ana Luísa Gonçalves, parabéns por esta distinção, muito obrigada por ter estado connosco à conversa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E em estúdio falamos agora de uma aposta nas nanopartículas para combater a Covid-19. O projeto visa prevenir a infecção e controlar a transmissão do novo coronavírus, especialmente em hospitais e lares. É minha convidada, Salete Reis, docente da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, investigadora do Laboratório Associado para a Química Verde, a quem agradeço também a disponibilidade de estar aqui no Porto Canal, Momentos que Brilham, a falar deste projeto, deste trabalho. Mas se calhar começávamos por falar de nanopartículas incorporadas em materiais têxteis. Isto de uma forma simples, para quem não é da área poder entender. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, em meu nome e em nome da equipa que integra o projeto. É um prazer estar aqui e poder explicar ou partilhar o nosso trabalho. Efetivamente, as nanopartículas, nós, no Laboratório Associado para a Química Verde, no fundo conseguimos já manipular com muito cuidado matéria e construir aquilo que é preciso ou que nos pedem para determinada função a nível de tamanho nano. Ou seja, nós conseguimos controlar e manipular e planear e fazer nanotecnologia. Efetivamente, no que diz respeito aos têxteis, já há uma participação grande da nanotecnologia em alguns tecidos, por exemplo, posso dar o exemplo, de filtros para UV, até em roupinha de criança, etc. Por isso há já bastante... know-how. Sim. Nós, neste projeto, juntamos-nos a uma equipa da Universidade do Minho, que sim, essa sim, efetivamente é especialista em material têxtil, e também ao CITEV, através da doutora Carla Silva. O que nós sabemos é que nós vamos ter que desenhar, manipular e preparar essas nanopartículas de forma a poderem ser integradas nas malhas da têxtil, dos tecidos, e isso depende do tipo de tecido. Depende da duração, depende da forma como nos propõem que seja feito. Ou seja, neste projeto, é um projeto muito curto e nós vamos ter que dar uma resposta em 6 meses àquilo que nos propomos. E vamos fazê-lo de certeza. Agora, penso que depois, no futuro, há muito a fazer de forma a termos um tecido que seja durável, que dure durante algum tempo, que possa ter mais lavagens, que não liberte coisas para o meio ambiente, etc. Por isso há muito ainda a fazer e já estamos, temos projetos em vista na mesma com a Universidade do Minho para continuar este projeto. Mas falando especificamente deste, e nós falamos de nanopartículas, como disse na introdução, isto é um projeto direcionado para lares, para hospitais. Falamos de nanopartículas, por exemplo, incorporadas em lençóis, em roupa de proteção individual, penso que batas. E como é que estas nanopartículas conseguem, de certa forma, provocar a inação do vírus? Nós propomos 2 estratégias diferentes e que vão ser combinadas no final. Nós pretendemos inativar o vírus, certo, mas, por outro lado, detectar a presença do vírus. E isto é feito com 2 partículas, nanopartículas diferentes que podem depois trabalhar em conjunto, exatamente, entre aspas. Exatamente. Por isso, no que diz respeito à inativação do vírus, o que nós sabemos é que este vírus, embora seja mau, tem algumas vantagens relativamente à sua inativação. Quer a temperatura, quer os detergentes são eficientes, segundo a Organização Mundial de Saúde, e por isso nós podemos tirar vantagens dessa eficiência. Então, o que nós fazemos é criar uma nanopartícula que por si só já tem alguma atividade
de inativação do vírus, mas colocar-lhe à superfície um detergente que, quando em contacto com o vírus, ele inativa o vírus. Ou seja, não é um antivírico. Claro. Não é um antivírico, porque isso também poderia trazer problemas depois de futuro. É uma coisa que nós fazemos todos os dias, lavando as mãos, só que está de uma forma bem incorporada numa nanopartícula para poder ser eficiente. Por outro lado, temos a parte da detecção. E então, aqui na parte da detecção, o que nós temos é uma outra nanopartícula que muda de cor quando se liga ao vírus. E isso será para um sistema, por exemplo, de pulverização? Sim, para já é um sistema de pulverização para ser uma resposta rápida. Não quer dizer que o trabalho futuro, a parte mais ligada à têxtil, até nos proponha mecanismos de conseguir incorporar definitivamente estas nanopartículas na malha. Agora já estamos a fazer o tamanho e a mesma composição, já é feita para ficar retida durante algum tempo na própria malha. Mas isso são pedidos, são informações que nos vão sendo dados da parte têxtil e nós adaptamos a manipulação. Agora, na parte da detecção, por isso, quando liga ao vírus, muda de cor. E agora, o que é que nós fazemos para ligar ao vírus? Muitas vezes nas nanopartículas o que se faz é mimetizar o que acontece na natureza. E então o vírus liga-se, e por isso é que consegue passar para o interior das células, a uma proteína que está na membrana das células, que até está relacionado com a hipertensão, está mais expressa em alguns tratamentos de hipertensão. E então o que nós pegamos é não na proteína, mas em partes da proteína que são as responsáveis pela ligação e pomos-las à superfície da partícula. O que quer dizer que quando encontra o vírus, assim como se liga à proteína na célula, na membrana, liga-se à proteína na nanopartícula. E essa ligação faz alterar a cor e então vê-se a mudança de cor. E vai ser estas duas estratégias que nós estamos a pensar juntar num único projeto que acho que vai contribuir bem, principalmente para os equipamentos de proteção individual, mas também para uma população que nós sabemos que foi muito castigada. Que sofreu, exatamente, que sofreu muito, que é a população nos lares. E aí deve-se exatamente ao seu meio ambiente. Muita gente muito parado e a necessitar de cuidados, e eu acho que pode ser uma mais-valia muito grande. Perdão. E o que me dizia é muito interessante, porque junta especialistas da área têxtil, especialistas de química, especialistas de física, sim, biotecnologia. É, no fundo, uma equipa multifacetada. Exatamente. Sim, exatamente. Efetivamente, eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte porque, durante estes anos, tenho trabalhado com gente muito boa, investigadores muito bons. E, nesta altura, no nosso grupo, eu consigo ter 7 pessoas doutoradas. E essas 7 pessoas doutoradas a trabalhar neste projeto são pessoas com formações distintas à partida. E ainda fomos buscar as pessoas da Têxtil, quer do CITEB, quer da Universidade do Minho. No nosso grupo temos físicos, mais ligados à física, microbiólogos, mais da biotecnologia e, inclusivamente, agora alguns uma que já tem até o curso de medicina, ou seja, que nos facilita que nos fala da necessidade a nível hospitalar. E a junção, eu acredito que não é só para este projeto, mas para todos, que só é possível fazer alguma coisa que jeito tenha se for com toda a gente a trabalhar com o mesmo objetivo. Nunca eu faria isto sozinho, nunca nenhum físico faria sozinho, nunca ninguém ligado a têxtil faria sozinho. Agora, todos juntos,
provavelmente no Natal teremos uma prendinha. Como é que surgiu a ideia? Eu percebi que foi logo após o encerramento da faculdade, devido à pandemia. Efetivamente, a Faculdade de Farmácia foi apanhada assim de surpresa num Fomos sábado. todos. Exato. Num sábado foi apanhado de surpresa e ficamos em casa. Ficamos todos em casa e paramos todos os trabalhos e houve, passado algum tempo, a IFCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, abriu uma call, abriu uma candidatura. E já nessa altura eu tive pedidos de algumas destas pós-docs, destas doutoradas, para concorrermos. Efetivamente era tudo muito novo, estava ainda, pronto, tudo, e eu disse, vamos ter calma, vamos pensar. Quando abriu a segunda candidatura, aí já houve uma parte da candidatura que era mesmo para devices médicos e aí nós podíamos entrar claramente. O que eu combinei com eles, ao contrário do que é costume, nós estamos na Faculdade de Farmácia, pertencemos ao Laboratório Associado de Química Verde, mas normalmente nós fazemos investigação sempre ligada ao ensino. E desta vez, não. E desta vez, não. Desta vez, nós juntamos só os doutorados para dar uma resposta real e rápida àquilo que nos propomos fazer e à necessidade da sociedade atual. Célia de Reis, foi um gosto. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui. Parabéns pelo vosso trabalho. Disse-me 6 meses, por altura do Natal. Fica o convite feito para vir aqui ao Mentes que Brilham, dar conta dos vossos resultados. Muito obrigada, terei todo o gosto. E vamos falar de outras investigações. Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho confinou radiação infravermelha no volume mais pequeno de sempre. A inovação abre portas a aplicações em diversas áreas. Junta-se a nós via Skype Tatiana Reporte, do Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Muito obrigada pela sua disponibilidade, mas seria melhor começarmos mesmo por explicar a luz infravermelha. Falamos do tipo de radiação semelhante à usada, por exemplo, nos comandos de televisão. Isto para tentar explicar de uma forma simples. Os dispositivos eletrónicos têm milhões de transistores. Isso. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite em meu nome e em nome do Nuno Pérez, que é o chefe da equipa também da Universidade do Minho e coautor desse trabalho, para apresentar, falar um pouco do que a gente tem feito. E também agradecer o setor de comunicação da universidade, que faz esse importante trabalho, né, de diálogo entre a universidade e a sociedade, assim como programa. Bom, sim, a radiação infravermelha é a luz, só que não visível, e no nosso dia a dia a gente está acostumado. Bom, agora, por exemplo, com o Covid, muitas vezes vamos a algum estabelecimento, algum mall, e nos é medida a temperatura com um dispositivo rápido, né? E aquilo é um sensor, é uma luz infravermelha, né? Então, a luz infravermelha também está nos comandos de todos os aparelhos que usamos e no nosso dia a dia. Bom, o comprimento dessa luz, o comprimento de onda dessa luz é bastante grande se comparado ao visível. É da ordem de alguns micrômetros. Para a gente ter uma ideia dessa escala, um fio de cabelo tem da ordem de 100 micrômetros, mais ou menos, que é a escala, então, dessa luz infravermelha. No caso do nosso experimento, é da ordem de uma fração, né, de um fio da espessura de um fio de cabelo. Especificamente, sim, explicou-me bem. E especificamente no vosso trabalho, o que é que vocês fizeram? Como é que conseguiram, no fundo, confinar ao menor volume possível? Tecnicamente, o que é que se faz? Sim, já vou. Bom, primeiramente, o nosso trabalho é teórico. Então, o grupo, existe um centro de investigação em Barcelona, o Centro de Ciências Fotônicas, que fez a parte do experimento. Então, o nosso trabalho foi fazer cálculos numéricos e analíticos, para estabelecer as melhores condições e explicar esse tipo de fenômeno. Bom, mas então como é que é feito isso?
Os metais e também o grafeno, vou falar um pouquinho daqui a pouquinho desse material grafeno, mas os metais, quando a gente incide luz sobre eles, algumas excitações eletrônicas, né, elétricas, chamadas plasmões, interagem fortemente com a luz. E por conta desse efeito, né, dessa interação, é possível, então, confinar a luz numa escala que é muito, muito menor do que esse comprimento de onda dela, né? Isso já é um efeito conhecido. Agora, o que se fez nesse experimento foi confinar, então, essa luz infravermelha numa escala muito pequenininha. O grafeno é uma única camada de átomos de carbono. Então, é um dos materiais, o material mais fino do mundo, é uma única camada, uma folhinha, né, de átomos de carbono, que tem essa mesma propriedade de fazer com que ele possa suportar essas oscilações dos eletrões lá dentro. Então, ao incidir, né, luz nessa camada, essas excitações aparecem. Agora, o que se fez nesse experimento foi colocar um cubinho nanoscópico, né, metálico, feito de prata, são cubinhos da ordem de 50, 75 nanômetros. Para a gente ter uma ideia dessa escala, o Covid, que está agora sendo tão estudado, né, ele é causado por um vírus, né, o coronavírus, e os coronavírus têm da ordem de centenas de nanômetros, ou seja, o tamanho desse cubinho é menos da metade de um vírus do coronavírus, só para a gente ter uma ideia dessa escala. Bom, então, ao incidir a luz, tanto no grafeno, né, e no cubinho, essa luz infravermelha ela fica confinada na região entre o cubinho e o grafeno, que é da ordem de apenas 3 nanômetros, e dentro da região contida embaixo, né, desse cubinho, que só tem 75 nanômetros. Então, um confinamento muito grande, e mesmo nesse cubo ainda fica mais confinado ainda, só em algumas regiões embaixo desse cubo. Então, um confinamento muito grande dessa luz. E se deve a essas excitações que podem surgir quando a gente incide luz no grafeno e também no cubinho de metálico. Tatiana, eu disponho de mais um minuto para conversarmos, num minuto, porque ainda tenho tempo. Gostava que me falasse de um outro projeto que tem, de uma forma muito sintética, e porque este é um programa de ciência, tem um projeto de incentivo a raparigas, penso que a meninas, pelo gosto pela ciência, nomeadamente as ciências exatas. Exatamente. Eu tenho um projeto, eu sou brasileira e tenho um projeto no Rio de Janeiro, com outras colegas minhas, para incentivar meninas a se interessarem por ciências exatas. Esse projeto ele atua em escolas e leva as meninas, as raparigas, para as universidades e busca fazer isso usando eletrônica, mas não a eletrônica que a gente está acostumada a pensar com muitos fios, né? Soldas. A gente utiliza materiais alternativos, flexíveis, muitas vezes têxteis, como estava sendo falado agora há pouco, para fazer os circuitos elétricos nesses materiais, que são mais atraentes para um grupo maior de pessoas, que normalmente não se interessaria, então, pelo que a gente pensa, em princípio, né, de eletrônica. E esse projeto, então, a gente vai até as escolas, né, a partir com jovens na faixa de 14 anos em diante, e também mostra o universo dos laboratórios na universidade para elas, para incentivá-las a se interessar pelas ciências exatas. Muito obrigada. De repente... Obrigada. Não, diga, é um projeto que eventualmente tem vontade de trazer para a Universidade do Minho, né, se houver interesse, porque já que ele é feito no Brasil, mas tenho vontade de trazê-lo para cá também. Muito obrigada, parabéns por este projeto, pelos dois que falamos hoje. Obrigada pela sua disponibilidade. Tchau, obrigada por vocês. Muito prazer participar do programa. E termina por aqui o Momentos que Brilham. Já sabe, regressamos na próxima semana a falar de ciência e investigação. Fique bem, fique na companhia do Porto Canal.